Olá para você, tudo bem? Eu sou Larissa, esse é o nosso gabinete. Se você acompanha o canal, você sabe que um dos nossos propósitos aqui é fazer análises, né, de livros, de obras, de autores ligados a assuntos contemporâneos, mas também à fenomenologia, ao existencialismo, ao humanismo, à gestalt terapia. E de modo geral, né, quando eu digo assuntos contemporâneos, a gente fala sobre corpo, a gente fala sobre gênero, a gente fala sobre adolescência, a gente fala sobre adoecimentos, ajustamentos criativos. E esse mês de abril, nós estamos falando sobre o livro da Valesca Zanella, Prateleira do Amor, um pocketbook bastante interessante, traz um resumo de outras obras dela. E a gente está fazendo aqui, né, um desmembramento de alguns momentos em que ela traz a contribuição da Judith Butler, uma das pessoas vinculadas aí a uma ala pós-identitária, né, para pensar a nossa lógica epistemológica, né. Então, a Valesca Zanella traz a contribuição da Judith Butler para isso que a gente pensa hoje sobre gênero. E uma das grandes contribuições é a ideia de performatividade, ou de performance. Falamos rapidamente sobre isso em outro vídeo e eu queria continuar nessa discussão porque a Judith Butler vai nos ajudar a entender que as performances elas não são livres. Então não é como a ideia de uma criação teatral, né? Como a gente mencionou no vídeo anterior. Então não é a performance teatral, que eu posso partir de uma ideia ou ter algo a defender e fazer inclusive criações de improviso, né? Posso fazer performances improvisadas, se eu tô no teatro, se eu tô nas artes visuais, mas aqui ela vai dizer, performance não é livre, a performance é um script que a sociedade convencionou num dado tempo histórico, num determinado momento. Então, essas convenções elas vão variar, né, historicamente, elas vão variar segundo culturas, segundo localidades, segundo possibilidades fáticas, possibilidades sociais, enfim, possibilidades dadas pelo mundo. Então, essas performances variam, mas elas já existem. Quando a gente se lança no mundo, né? Quando a gente se coloca numa sociedade, essas performances já estão prontas. Então ela dá até o exemplo aqui, é mais ou menos como a gente imaginar a leitura de Romeu e Julieta. Então você pode ficcionar um Romeu com uma cara, uma Julieta com outra cara, diferente daquela que o Shakespeare pensou. Você pode, por exemplo, montar uma peça que seja uma leitura contemporânea, toda modernosa, do texto do Shakespeare, mas haverá elementos lá que você vai reconhecer como sendo Romeu e Julieta, porque tem um roteiro, porque tem uma estrutura, né? Porque tem uma convenção ali que o autor nos empresta quando ele funda a sua obra, quando ele publica a sua obra. Então a gente tem um roteiro. Assim é também com a ideia de performance que a Judith Butler traz. Então, por exemplo, isso está ligado, né, no nosso caso, nesse mundo em que a gente está, isso está ligado ao atrelamento anatômico, quando a gente fala de gênero. Então, as performances de gênero estão ligadas à anatomia. Espera-se, ensina-se que se você vê lá na ultrassonografia uma vagina, né, ou se você vê um pênis, você depreende que se trata de uma menina ou de um menino, né? Então, com isso, espera-se que essas pessoas, ao longo do tempo da existência delas, vão cumprindo suas performances conforme a sociedade convencionou. E então, a família vai incitando a gente, a família, a escola, né? Essas instituições ou outros dispositivos sociais vão nos incitando a reproduzir, a repetir. Obviamente que isso vai ser do nosso jeito. A Judith Butler não está sugerindo, e nem a Valesca Zanella, que a gente faça tudo igual. Mas como é que nós identificamos meninos e meninas
na nossa sociedade? Como é que, e até nas escolas, por exemplo, né, muitas escolas vão levar isso às vezes para os pais como um problema. Se o filho não cumpre o roteiro, o script esperado, ou se ele não desempenha a performance atribuída ao sexo anatômico dele, se ele não desempenha a performance de gênero atribuída ao sexo anatômico, tem muita escola que faz um apontamento disso como problemático. Eu já atendi pessoas que foram chamadas na escola do filho para dizer, olha, seu filho é afeminado, seu filho quer usar os sapatos das meninas, ele quer colocar prendedor de cabelo. Então vejam como a escola também apreende essas performances e vai repetindo isso. Então não tem um ensinamento formal. A Judith Butler vai nos dizer isso. Não tem um ensinamento formal. Não tem um momento em que você chega pro seu filho ou pra sua filha e diz, bom, agora senta aí que eu vou te explicar como é ser menina, como é ser menino. Isso tá dado, primeiro, no modelo que a gente tem. Se todos desempenhamos uma performance parecida, essa criança vai aprendendo porque ela vê, porque ela tá inserida no mundo. E porque depois as instituições familiares, educacionais, religiosas, elas vão corrigindo. Elas vão tentando colocar a criança ali dentro da performance esperada. Senta de perna fechada, menina, o menino tem que ser agressivo, ele tem que disputar as balinhas que caem nas festinhas de aniversário, lá das bexigas. Então, isso é ensinado ainda que não haja um momento formal para isso acontecer. Então, a Judith Butler vai nos levar a pensar que a nossa liberdade ela está restrita por essa ideia de que há um controle social também por aí. Nós estamos vendo agora, né, de novo, um certo levante dentro das escolas, de pais, de familiares mais conservadores, tentando regular o que a escola pode ou não discutir, dizendo a educação para o gênero sou eu que faço dentro da minha família. Olha, eu trago verdades para essas famílias. Essa educação de gênero não tem um lugar restrito. Esse ensinamento sobre o gênero, ele não é dado apenas pela família. A fantasia das famílias é que educar para o gênero significa passar os valores do certo e do errado. Mas as crianças, os adolescentes estão no mundo. Portanto, eles estão vendo, e hoje, ainda bem, essas crianças e adolescentes podem ver diversidade. E assim elas também podem viver algo que não está prescrito nas performances. E não é porque elas escolhem, é porque simplesmente funciona assim. Essa é uma resposta que eu nem sei se a ciência deve ficar buscando. Né? Para que saber o que causa? Será que a gente vai pensar nisso? Será que a homossexualidade, a transexualidade, a bissexualidade, a pansexualidade são causadas por alguma coisa? Isso de novo se inscreve dentro de uma lógica médica, uma lógica de controle. Né? Então as pessoas são o que são. Isso é uma condição, isso é uma orientação. Então não tem que ficar buscando resposta, porque se a gente busca a resposta, daqui a pouco a gente vai querer evitar que a coisa aconteça, né? Então a Judith Butler vai nos dizer isso, a gente não tem liberdade para performar qualquer coisa, porque a sociedade está convencionada de um jeito. Mas as discussões que ela propõe e que o universo queer vem fazendo hoje é exatamente a de transgredir, é exatamente a de subverter essa convenção e dizer, colocar a pergunta, por que não podemos discutir? Por que a gente não pode ser de outro jeito? Por que não pode haver fluidez? Por que nós só podemos escolher entre uma performance masculina ou feminina e estacionar ali? Então, de fato, Valesca Casanello consegue trazer com muita propriedade essas contribuições da Judith Butler e que não param por aí, tem muito mais coisa, né? Recomendamos a leitura das duas, da Zanello e da Butler, mas também queremos te pedir o seu curtir, o seu compartilhar e comenta aqui o que você acha dessa discussão, como é que você vê isso, o que você vê na clínica, né? Que tipo de sofrimento há ali de pais, de filhos. Nós vamos falar de muito mais coisa ainda e eu quero te convidar para ficar com a gente nessa discussão, tá bem? Obrigada, beijo. Satisfação pelo clique, fake, a vontade critique.
Então só com rebite. Tamo aguardando o convite.